Freud nunca abordou a questão de gênero simplesmente porque gênero era um conceito que não existia à sua época. Nós podemos ver a psicanálise como um sistema de pensamento centrado na família nuclear, pai, mãe e filho, que teve o seu auge no final do século XIX, na Inglaterra, na chamada Era Vitoriana. É sobre essa família, é sobre as pessoas que existem e operam dentro dessa família que Freud vai nos falar. O conceito de gênero é totalmente estranho, portanto, à psicanálise na sua origem. O que não nos impede, evidentemente, de enxergar gênero à luz da psicanálise nos dias atuais. A psicanálise sempre cuidou de sexo, e um pressuposto que norteou os estudos de Freud é de que o sexo tem vinculação com orientação sexual e com a expressão da pessoa na sociedade. Isso quer dizer que, para Freud, o fato de alguém nascer macho leva essa pessoa naturalmente a se expressar como homem dentro da sociedade e naturalmente a ter orientação sexual hétero, ou seja, preferir mulheres para ter relações afetivas ou sexuais. Essa forma de ver as coisas produziu a base da psicanálise, porque ali nós sabemos que as pessoas que não atuam dentro desse quadro teórico, elas são consideradas, no mínimo, invertidas. O que seria invertido para Freud? Alguém do qual se esperava um desempenho heterossexual e que resolve atuar de forma homossexual, ou seja, preferir homens nas suas relações afetivas e sexuais. Embora Freud nunca tenha condenado a homossexualidade, pelo contrário, há registros em que Freud reconhece a homossexualidade como um fato corriqueiro nas sociedades humanas. Portanto, apesar de não ter condenado, não é? E por outro lado ter até dito que as pessoas, quando nascem, elas são plurissexuais, nem seria bissexuais, mas elas são perversas polimorfas, como ele definiu, pessoas que ainda não têm nenhuma relação direta com a sexualidade ou a expressão do seu ser na sociedade. A despeito disso, a maioria esmagadora dos seguidores de Freud tratou de patologizar, primeiro, as relações homossexuais e depois as expressões de gênero que fugiam, né, à mera expressão oficial de homem e de mulher, o chamado binômio oficial de gênero. Então, quer dizer que ao longo do tempo, além de não reconhecer, ainda tiveram o cuidado de patologizar. E essa tendência dentro da psicanálise se reproduz, inclusive, hoje, né, quando psicanalistas de expressão nesse país nomeiam a expressão transgênera de machos que transicionam para fêmea ou de fêmeas que transicionam para macho, eles nomeiam essa transição de a histeria do século XXI, fazendo uma alusão clara à histeria que foi a grande doença apontada por Freud no final do século XIX. Então, essa tendência da psicanálise a
patologizar os comportamentos ditos transgêneros, ela está presente no mundo de hoje. Embora haja manifestações, né, que incluem não só o conceito de gênero no corpo da psicanálise, como também buscam legitimar as identidades de gênero fora do binômio homem e mulher, o que significa incluir as transidentidades ou identidades transgêneros, que no caso são travestis, transexuais, crossdressers, drag queens, homens trans, transformistas, toda essa vasta gama de identidades proscritas dentro da sociedade, porque elas não se enquadram nem como homem, nem como mulher. Vamos lembrar que lá na origem da psicanálise, Freud mais ou menos que postula que o desenvolvimento normal da criança macho, seria se identificar com o pai, ao passo que o desenvolvimento normal de uma criança fêmea seria se identificar com a mãe. A inversão estaria resultando exatamente daí. Machos que se identificam com a mãe e fêmeas que se identificam com o pai, resultando em comportamento basicamente homossexual, já que naquela época não se falava em comportamento transgênero. Sexo e gênero era visto como uma única categoria, de modo que nós não podemos de maneira nenhuma dizer que naquela época, né, houvesse alguma referência importante na psicanálise com relação a gênero, né? Então a criança macho que se identificava com o pai seria um adulto normal, um homem normal. Assim como essa criança macho que se identificasse com a mãe seria um homossexual, né? A criança fêmea, né, que se identificasse com a mãe seria uma mulher normal. E a criança fêmea que se identificasse com o pai seria uma homossexual, uma lésbica. Claro que as coisas não funcionam assim. Muitas pensadoras feministas, muitas biólogas feministas mostraram o gênero é uma apropriação social do sexo biológico. Não é pelo fato de uma pessoa nascer com um pênis que ela vai se enquadrar naturalmente naquilo que a sociedade chama de masculinidade. Isso pode não acontecer, porque o processo aqui não é um processo biológico, é um processo de identificação. E identificação é um processo psicológico, psicossocial, um processo muito amplo e complexo, onde entram inclusive fatores de ordem biológica, de ordem genética, mas eles não são os únicos. Por que é que uma criança nascida macho acaba se identificando com a feminilidade, acaba se expressando como uma mulher transgênera, dentro de uma identidade travesti, transexual, drag queen, crossdresser, transformista? Então, essa identificação é um processo altamente pessoal, individual, portanto, totalmente subjetivo. É uma subjetivação que não pode ser postulada na forma que a sociedade coloca as coisas, ou que colocou durante milênios. Nasceu macho, portanto, né, tem um pênis, será enquadrado como homem. Ora, se é macho é uma contingência biológica, mas ser homem é um determinismo social, porque o ser homem varia de sociedade para sociedade, de época para época, varia até entre as idades. Ser homem aos 6 anos é muito diferente de ser homem aos 18, que por sua vez é muito diferente de ser homem aos 40 e aos 75.
Essa condição gênero, ela varia substancialmente de época para época, de sociedade para sociedade, de idade para idade, de grupo social para grupo social. Ser um homem branco é muito diferente de ser um homem negro. Nós sabemos disso. Enquanto o sexo não varia. Não há variação de sexo, pelo que consta, nos últimos 10 mil anos, o pênis é pênis, permanece no lugar de pênis, e a vagina é vagina e permanece no lugar de vagina. O sexo é imutável. O gênero é altamente mutável. O gênero do qual a psicanálise fala, sem falar, porque é uma referência indireta, é um gênero muito diferente do que nós temos hoje. A mulher do final do século XIX, no início do século XX, é uma mulher completamente diferente da mulher agora, no início do século XXI, em tudo. Se você olhar para o Brasil, a mulher aqui no início do século XX, mais exatamente em 1924, quando nós tivemos uma Constituição, estava inscrito ali na Constituição que eram propriedades do homem a terra, os animais e a mulher. Então, portanto, ela era propriedade do homem. Ela era impedida de todas as formas de estudar. E uma pseudociência ainda contribuía para isso, dizendo que ela não tinha cérebro suficiente para poder aprender coisas elementares, como matemática, física, história, geografia, essas coisas. Que ela só tinha cabeça, no máximo, para cozinhar, lavar, passar e fazer as vontades do homem. Uma visão totalmente machista, sexista. Essa mulher, ao longo do século XX, sofre uma mudança espetacular. Adentra o século XXI de uma forma inteiramente diferente do que ela era no final do século XIX e no início do século XX. Senhora de si, que com auxílio da tecnologia, do controle da reprodução, mais especificamente da pílula, ela passou a ser dona do corpo e a determinar se quer ou não ficar grávida. Portanto, o que nós vemos dentro da psicanálise é uma corrente ainda muito conservadora, eu diria reacionária até, que quer levar os conceitos do final do século XIX, início do século XX, aqueles conceitos desenvolvidos por Freud em torno da família nuclear, pai, mãe e filhos, querem trazer esses conceitos para a nossa época, onde as famílias já não são assim. As formações familiares hoje são várias, são muitas, e já não estão mais marcadas por essa presença de uma mulher estereotipada, de um homem estereotipado, de pai, mãe e filhos. Nós temos formações como pai, pai e filhos, mãe, mãe e filhos. Nós temos formações que envolvem mulheres transgêneras vivendo com mulheres cis. E todas essas formações são família. Portanto, a psicanálise precisa de repensar os conceitos com que ela opera. Eu não vejo grande necessidade de alteração na ideia da clínica, mas na ideia dos conceitos sobre os quais estão baseados a clínica. Nós já não temos um Édipo tão definido, tão preciso, tão exato como nós tínhamos há 100 anos atrás. Quem é o Édipo hoje? Essas são perguntas novas para a psicanálise. Nós precisamos de, ao lado do conceito de sexo, que foi tão caro, né, para os psicanalistas que seguiram Freud, de introduzir o conceito de gênero. Não se trata de demolir ou burlar a teoria, mas de aumentar o escopo, a capacidade de análise da formulação psicanalítica. E aí o conceito de gênero, o conceito de transgênero, são conceitos absolutamente fundamentais no mundo de hoje, porque eles estão modulando
um novo tipo de sociedade que nós estamos vendo surgir nesse momento. Eu sou uma pessoa muito fiel à psicanálise. Eu devo muito à psicanálise, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista existencial, porque foi através da psicanálise que eu pude me entender como sujeito da minha vida. Mas por ser uma pessoa transgênera, eu não encontro no corpo da teoria nenhuma referência à minha existência. Embora eu saiba que a minha existência, de alguma forma, foi pensada pelo fundador, por Freud. Eu não estou ausente daquilo que ele definiu como sendo o sujeito humano. Ele simplesmente, na época em que viveu, estava sujeito àquelas presenças onipotentes ali de uma era vitoriana, homem, homem, mulher, mulher. Então ele escreve sobre isso, e escreve inclusive de modo muito rebelde, iconoclástico mesmo, na medida em que ele traz ideias de que uma criança já apresenta uma sexualidade, já apresenta desejo sexual. Isso foi demolidor para a época e continua sendo demolidor hoje. Então, apesar de Freud ter trabalhado, em função da época em que viveu, com conceitos muito conservadores de família, conservadores de sexo e nem ter abordado o gênero, ele era um revolucionário. E na época de hoje eu tenho certeza que ele já teria há muito tempo incorporado gênero, transgênero, novos modelos familiares aos seus estudos, porque ele era um incansável estudioso. E não era um especulador, não. Ele procurava sempre encontrar no plano físico o mapeamento que ele supunha existir no plano mental. Eu acho que esses são os pontos principais sobre os quais nós precisamos meditar. Primeiro, a ausência do conceito de gênero, de transgênero, nas raízes da psicanálise. O que não representa, contudo, a ausência desses personagens no pensamento fundante da psicanálise. Segundo, a necessidade de incorporar esses elementos tanto à teoria psicanalítica contemporânea quanto à clínica contemporânea, sem o que nós estaremos fora do mundo como psicanalistas. E o terceiro ponto, e o mais relevante, quase que em respeito à memória do fundador, continuarmos o trabalho de pesquisa, o trabalho de estudo meticuloso da realidade humana inserida em contextos sociais. Porque Freud nunca separou a ação do indivíduo da sua vivência no coletivo. A própria base dos conceitos mais fundamentais que a psicanálise traz, o indivíduo na sociedade, como ele é influenciado por essa sociedade, como ele influencia essa sociedade. Esses são os pontos que eu gostaria de colocar para vocês e desejo que possam ser base para um debate muito proveitoso. Muito obrigado.